Olá pessoal que me acompanha pelo YouTube, está começando mais um BDM, nosso querido Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 19 de outubro, uma terça-feira de Liga dos Campeões, UEFA Europa League e também de Série B do Campeonato Brasileiro. Essa segunda-feira foi minha folga, então eu não gravei nenhum planejamento para vocês, porque realmente eu não trabalhei. E vamos comentar sobre essa terça-feira. O último Bom Dia Mercado que eu fiz foi no sábado. Tínhamos aqui uma super cotação para o City vencer o Burnley. A cotação de 12 que acabou batendo. Quem pegou, parabéns. Foi a terceira super cotação seguida que bate, se eu não me engano, ou até mais. Que eu me lembro foi aquela odd de 15 para Portugal vencer Luxemburgo, que bateu com extrema facilidade. A odd de 18 para o Brasil vencer o Uruguai, que eu estava desconfiado, mas acabou entrando. O Brasil venceu muito bem o Uruguai. E tivemos essa odd do City para vencer o Burnley, uma sequência boa de supercotação se você aproveitou. Meus parabéns. Hoje tem mais uma supercotação, já vou falar com vocês sobre ela, tá? Que eu me lembre, o jogo do Dortmund foi um gol muito cedo, não deu leitura para mim, para Tabek Dortmund. O Milan, pelo contrário, deu até um padrão de lei, mas ele acabou vencendo o Verona de virada. O Feyenoord marcou primeiro, eu acho que tinha um padrão aqui, mas eu não acompanhei o jogo. No mercado de gols, acho que a gente criou cenários bem assertivos aqui. 5 gols no Liverpool, 6 gols no São Paulo com o Heidenheim, um jogaço. 4 gols na Lazio com a Inter, 6 gols no United com o Leicester. O Cauzul usou sim das suas bolas aéreas, mas acabou marcando só 2 gols contra o Aui. Aqui não era propriamente o jogo para gols, né? Era mais as bolas paradas do Cauzul. Frankfurt e Hertha, eu achei que ia ser um jogo bem mais aberto, mas acabou tendo 3 gols. Gladbach, Stuttgart, Hamburgo, Fortuna e Furt Bochum foram um pouco mais abaixo em relação a número de gols. Possíveis correção de preço, o América realmente corrigiu, bati essa foto no comecinho do segundo tempo. Aqui a gente pode ver um movimento não natural do América, ou seja, uma correção de odd de 2,25 para quase 3 no primeiro tempo. O Bahia realmente surpreendeu o América, fez com que essa odd corrigisse. E aqui já a coincidência do tempo, a gente teve no começo do segundo tempo um América explodindo. Então, para quem aproveitou essa correção, parabéns. E a gente teve times que podiam se complicar, que não é uma tip de entrada, nem uma dica, é simplesmente uma ideia para você dobrar a sua atenção, caso você queira vir trabalhar back esses times. Tivemos um Leipzig não vencendo, um Gladbach não vencendo e um América também não vencendo. Ou seja, os cenários estavam bem criados. Nesse sábado, dia 16, foram bons cenários de trabalho, lembrando que isso aqui não é nada de dica de entrada, isso aqui são cenários para a gente trabalhar no ao vivo, e realmente eu respeito isso. Eu não vou chegar aqui no outro dia falando que só porque o time venceu que foi um jogo que deu padrão. Se não deu padrão, eu não estava dentro, e isso daí é só mesmo uma ideia, tá bom? Vamos falar então sobre esse dia 19, vou começar com o Celtic e Ferencváros, que é o UEFA Europa League, e eu tô com uma ideia de trabalhar gols nesse jogo, já vou comentar para vocês por quê. Primeiro porque eu não gosto dessa cotação de 1,50 para o Celtic, tá? Não me convenceu ainda. Segundo porque a gente tem 2 times que perderam os 2 primeiros jogos, né? Tivemos aqui nesse grupo a gente tem 2 times que venceram, Leverkusen e Celtic, os 2 jogos, e 2 times que perderam, Ferencváros e Celtic. Se a gente pegar os últimos confrontos do Celtic nesse campeonato, foi um 4-0 dentro de casa para o Leverkusen, uma goleada, e também um 4-3 para o Betis fora de casa. Não dá para considerar que foi goleada aqui, porque 4-3, um jogo de 7 jogos, acho que está muito mais parelho, aberto parelho, do que propriamente de uma vantagem muito grande do Betis. Mas não dá para descartar a hipótese de que o Betis teve uma facilidade contra a defesa do Celtic. Ou seja, já são 7 gols tomados do Celtic nessa competição, 8 gols tomados do Celtic nessa competição. É uma situação complicada. E no jogo pro lado do Ferencváros, a gente tem também 2 derrotas, uma de virada para o Leverkusen, eles saíram na frente e tomaram a virada, foi uma pressão absurda do Leverkusen, e um 3-1 para o Betis dentro de casa. Então, são 2 equipes que precisam vencer. Essa cotação do Celtic, na minha opinião, está muito abaixo. E eu tenho uma lembrança desse próprio confronto. Eu não sei se foi 2020 ou 2019. Aqui, ó. 2020. Foi 2-1 para o Ferencváros. Esse jogo foi uma pré-Champions.
onde o Ferencváros venceu e foi para uma fase de grupos. E aí ele acabou caindo num grupo da morte, né, entre aspas. Da morte não, vai. Ele caiu num grupo difícil com Barcelona, Juventus e Dinamo de Kiev. E ele acabou não passando de fase, obviamente, mas ele acabou eliminando o Celtic na pré-Champions League e levou o Celtic para a Europa League daquele ano, tá bom? Então eu tô com a ideia de trabalhar gols aqui e não concordo muito com essa cotação tão baixa do Celtic, mas como o Ferencváros joga predominantemente, pelo menos do que eu lembro, no contra-ataque, essa odd do Celtic talvez não corrija tanto. Então, vamos ficar de olho para gols aqui. O Besiktas com o Sporting já na Liga dos Campeões, a gente tem uma situação de grupo semelhante. Ajax e Dortmund são duas equipes que venceram os 2 primeiros jogos. Besiktas e Sporting perderam os seus primeiros jogos com uma coisa em comum, que somente um gol marcado. Isso faz com que eu tenha dúvidas em trabalhar um mercado de gols, já que a gente tem duas equipes que marcaram somente um gol na competição. E olha que, por exemplo, a defesa do Dortmund não é tão boa assim para o Besiktas ter tanto problema. Só que contra o time do Dortmund, o Besiktas jogou, acho que muito desfalcado, mas não tão desfalcado como quanto jogou contra o Ajax. Né? O Ajax com o Besiktas estava completamente desfalcado. E o Sport tomou uma bela goleada do Ajax. Né? Quanto foi o jogo da volta? Vamos dar uma olhada aqui para mim refrescar a cabeça. Ó. Foi 1-0 para o Dortmund contra o Sport e 5-1 para o Ajax contra o Sport. 6 gols em 2 jogos. O Besiktas foi um 2-1 dentro de casa e um 2-0 fora. Aqui nesse jogo do Ajax a gente esperava uma goleada do Ajax, porque o Besiktas estava completamente desfigurado. Apesar da gente ter aqui, ó, no histórico do Besiktas recente, 8 dos últimos 9 jogos ter sido 2,5, mais de 2,5, eu tô com uma sensação de que esse jogo pode ser um pouco mais fraco em relação a gols, por conta desses dois ataques aqui. É claro, nenhum dos dois pode pensar em não ganhar esse jogo, né? Porque já é difícil passar de fase. Eu acho que esse grupo aqui já está praticamente definido, né? Mas pelo menos uma vaga na Europa League dá para tentar buscar. Eu vou pular esse jogo, tá? Talvez eu faça no Match Odds alguma coisa, ou seja, buscando alguma correção aqui bem residual mesmo, uma coisa ali do Sport começar um pouco pior no jogo, fazer uma possível correção dessa odd do Sport. Acredito que essa odd do Sport está até baixa, acho que essa odd do Sport ela tem caminho para correção, mas se for abrir alguma posição no Match Odds aqui para correção, provavelmente não vai ser algo muito longo, tá? Vai ser algo ou para uma bola parada ou para um momento muito específico do jogo, que eu posso separar aqui para trabalhar essas correções de preço dentro do Match Odds. Mas eu tô com um pouco de dificuldade para traçar algum cenário para esse jogo. O que me vem à memória, o que me vem à ideia agora é de que talvez essa cotação do Sporting, pela fraqueza ofensiva que ele demonstrou nos 2 jogos, ela pode estar um pouquinho baixa. A gente pode ter uma correção aqui sim. Tá? Não sei se eu colocaria o Sport como um time que pode se complicar, porque essa odd não está tão baixa também, né? Vai começar próximo de 2,40. Beleza. City Bruges. Bruges City, um grupo aqui da morte, né? Tínhamos essa consideração porque o Leipzig vinha bem para essa competição, só que o Leipzig começou com 2 derrotas, uma derrota para o PSG num jogo que foi 6-3 e uma derrota para o Bruges dentro de casa, né? Decepcionante essa derrota do Leipzig para o Bruges. O Leipzig não vem bem na competição. Isso faz com que o Bruges tenha... Cara, é difícil segurar essa peteca do Bruges aqui, porque a gente sabe que os 2 principais times do grupo são o PSG e City. O Bruges está ali, um tatu no toco, jogou muito bem contra o PSG no primeiro jogo, poderia ter até vencido o jogo, mas não conseguiu. Aí foi fora de casa, venceu o time do Leipzig. O City tem a baixa do Ferran Torres no ataque, que machucou o pé, acho que vai ficar uns 5 meses fora, 4 meses fora. Mas o City tem peça de reposição, né? O Guardiola pode colocar talvez o Foden para fazer essa função de falso 9 ali e jogar o Grealish para a esquerda. Eu acho muito difícil
o Bruges encontrar a facilidade e a fragilidade defensiva que ele encontrou no PSG e no Leipzig. Aqui ele vai ter uma dificuldade muito grande, né? O que eu não sei é se esse jogo vai ter padrão de back City, porque o time do City obviamente tem uma intensidade absurda, consegue fazer uma marcação-pressão como ninguém. O Guardiola dificilmente ele é surpreendido assim nessas fases de grupo. Contra esses times um pouco mais diferença de elenco, né, muito grande. O que a gente tem de observar no Bruges é como que ele vai sair para o contra-ataque. Se o City conseguir fazer uma boa pressão, conseguir neutralizar os contra-ataques do Bruges, eu acho que esse jogo pode ser sim um jogo para um back Manchester City, tá? E aí quando eu falo isso, não estou dizendo que é para o jogo inteiro, eu provavelmente vou buscar isso somente na primeira etapa, tá? Ajax e Dortmund, acho que não preciso ser muito... não preciso gastar muito tempo para falar o que eu acho aqui. Eu acho que é um jogo para gols, tá? E eu respondi essa pergunta agora no Betcash, né? Que é o seguinte: se esse jogo começar aberto com um cheiro de gol, você vai fazer gol? Não. Por quê? Porque já é esperado desse jogo muitos gols, né? E quando a gente tem uma expectativa já de muitos gols, a gente tem um mercado muito amassado, e aí a gente talvez para trabalhar eu preciso talvez me expor num longo exposição muito longo, muito mais longo do que eu espero, né? E isso dificulta um pouco, porque o jogo pode morrer a qualquer momento. Então, para eu conseguir trabalhar bem esse jogo, provavelmente eu vou trabalhar um pouco mais na segunda etapa, né? Já tendo visto um pouco do primeiro tempo, sabendo dosar, buscando no máximo talvez 2 ou 1 gol, não que não vá sair mais, mas é por conta realmente do valor da odd. Se eu tenho uma taxa de acerto específica, eu tenho que respeitar a minha odd média e não posso ficar entrando em qualquer jogo só porque o jogo ele é aberto. Obviamente, por o mercado já saber que ele é um jogo muito corrido, a gente vai ter uma cotação de gols muito amassada. Se você trabalha correção em under, provavelmente esse jogo pode ser uma oportunidade, porque o mercado já tem uma expectativa boa para esse jogo ser de gols. Se ele começar os primeiros 10, 20, 25, 30 minutos abaixo do que era esperado, você pode ter uma bela de uma correção de odd a seu favor, tá bom? Então, para eu poder me expor em gols aqui, eu preciso saber dosar tempo de jogo, qualidade do jogo e cotação. Mas eu acho, obviamente, que isso aqui é um jogo para gols. A gente tem um Ajax com 7 gols marcados e somente 1 sofridos. E o Dortmund, apesar de só ter marcado 3, teve o retorno agora do Haaland no último jogo, que já marcou 2 gols, que é muito importante também, tá? Desse jogo aqui, para match odds, voltando antes de finalizar, eu também respondi isso lá no Betcash. Se fosse para me expor no match odds pelo risco que essa entrada tem, eu tinha que ter um pouco mais de cotações mais altas, né? Ou seja, precisava de um Dortmund a 3,54, de um Ajax a 3,54 para valer o risco. Porque se o jogo for o que eu estou pensando de trocação, a gente pode ter um mercado de match odds muito arriscado, tá bom? Atlético de Madrid, Liverpool. Eu vou falar mais do Liverpool porque eu tenho pouco conhecimento e tenho muita dificuldade de entender ainda esse time do Atlético de Madrid. O Liverpool, para mim, hoje, ele está se comportando de uma maneira muito agressiva. Ofensivamente, ele melhorou demais. O Salah voltou a jogar o fino da bola, né? A parceria com o Mané tem voltado a dar certo. Eu sempre tive a impressão de que esses caras são meio tretados, não sei por conta de religião, por conta de ego. Muitas das vezes não tocam a bola, mas nesses últimos 2 jogos, contra o City, contra o Watford, o Salah fez jogadas incríveis e deu passes também incríveis para o Mané. Eu acredito que o Liverpool, com a volta do Van Dijk, também teve uma bela de uma melhora. Isso forçou e fez com que o Liverpool também tivesse essa vontade de chamar o adversário para cima. É muito comum você ver os últimos jogos do Liverpool e ver uma trocação franca, né? O Liverpool fala, não, pode vir, que eu sei me defender e eu vou te fazer gol. Né? Foi assim com o Milan, né? Foi assim com o City e foi assim com o Leeds. Se você pegar outros adversários com níveis diferentes também, você vai ver que o Liverpool gosta de fazer isso, gosta de chamar o time para cima para poder abrir esses espaços, né? Então eu estou confiando muito ofensivamente no Liverpool. O que a gente tem de dificuldade é de ler o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vem de um empate contra o Porto, num jogo onde, na minha opinião, o Porto talvez até merecia uma sorte um pouco maior.
e uma virada contra o Milan no finalzinho do jogo, o Milan com um jogador a menos, né? Então talvez esse time do Atlético de Madrid seja um pouco mascarado. É um time muito cascudo, toma pouquíssimo gol. Eu não consigo entender ainda como que o Atlético de Madrid vai se comportar com as contratações que fez. Tá? A gente teve esse Rodrigo De Paul entrando. Na minha opinião, ele não está sendo tão bem aproveitado assim pelo Simeone, ainda não encaixou, né? O Griezmann, o retorno do Griezmann, na minha opinião, foi um bom retorno, mas poderia apresentar um pouco mais. O Luis Suárez marcou na última partida depois de ficar um tempão sem marcar pela competição. Então, assim, é sinceridade aqui, tá? Eu tenho dificuldade de analisar o Atlético de Madrid. Se o Liverpool tentar chamar o Atlético para cima, para tentar fazer um jogo mais aberto, talvez aí a gente tenha um caminho para gols e a gente pode pegar um mercado de calça curta, um mercado esperando poucos gols e a gente tendo uma possibilidade de trabalhar um mercado a favor de gols. Agora, se o Atlético de Madrid pensar, não, peraí, eu já estou com 4 pontos, se eu somar 1 ponto com o Liverpool, ou se eu fizer um gol aqui e me retrancar, aí a gente pode ter um jogo com mais tendência de ter poucos gols. Então, para mim, eu vou ficar de olho especificamente no match odds desse jogo. Não vou vir para o mercado de gols. Atlético Madrid contra Liverpool. De novo, não vou escolher lado para trabalhar. Não vou provavelmente manter uma exposição por muito tempo, né? Talvez só se o Liverpool realmente jogar muito bem. Realmente ali é uma bola parada, uma posição específica. Nada de muita longa exposição aqui, tá? É um jogo difícil, não consigo... Realmente o cenário é difícil de criar. O Liverpool é melhor, merece mais, mas é difícil furar essa defesa do Atlético. Porto e Milan, 2 times com pouca sorte até agora na fase de grupos. O Milan com 2 derrotas, sendo um jogo excepcional contra o Liverpool, com 2 ou 3 viradas, né? Acho que foram 2 viradas. Não, foram 3 viradas. O Liverpool abriu o placar, o Milan fez 2-1, o Liverpool fez 3-1, enfim. Foi um jogo muito, muito bom de se assistir. Talvez um dos melhores da Liga dos Campeões até agora. E a gente tem 2 times que precisam da vitória a qualquer custo. O Porto está tendo uma situação até que melhor. Se vencer, dependendo do resultado do jogo do Atlético de Madrid, o Porto até pode tentar assumir a 2ª colocação. E o Milan, ele está numa situação, eu dei uma olhada no site da UEFA, tem um histórico lá, eu não gosto tanto dessa coisa de estatística, mas tem um histórico lá que diz que as últimas 140 equipes que não venceram os primeiros 2 jogos, ou seja, que perderam os primeiros 2 jogos, somente 8% delas conseguiram se classificar. Então, a situação do Milan é muito complicada, né? O Milan tem um saldo de gol negativo, precisa do resultado, não está jogando tão bem assim. Esse último resultado contra o Verona, acho que falhou muito mais, pesou muito mais a questão defensiva do Verona do que propriamente a ofensiva do Milan. O Milan vai ter alguns desfalques importantes, né? Acho que o Kessie não joga porque foi expulso contra o Atlético de Madrid. O Rebic machucou o joelho, Ante Rebic, que é um excelente jogador. Então o Milan vai ter plenas dificuldades nesse jogo, um jogo parelho, que também pode ser um jogo interessante para match odds aqui, e que eu não tenho muito assim, cenário, não tenho uma confiança de cenário para gols também muito forte. Me surpreenderia se fosse um jogo extremamente aberto, tá? Paris Saint-Germain e Leipzig. Falando mais do Leipzig, a gente tem um péssimo desempenho dessa equipe. 2 jogos, 2 derrotas. Derrota para o City, até num jogo que parecia que o Leipzig perdeu de cabeça erguida, vamos dizer assim, né? 3 gols do Nkunku, tomando 6 gols do City, que é um super time, totalmente normal. Mas se a gente abrir um pouco o leque, a gente vai ver, além dessa derrota, péssimas exibições na Bundesliga, péssimas exibições fora de casa na Bundesliga. O Leipzig é um time que acho que só venceu ou só fez 1 ponto fora de casa. E é completamente diferente daquele time do Leipzig que pegou o PSG numa semifinal, né? E eu lembro daquela semifinal porque o Leipzig veio com uma expectativa muito grande. O PSG tinha acabado de eliminar a Atalanta num jogo duríssimo e o Leipzig tinha passado pelo Atlético de Madrid e parecia que o Leipzig ia dar um trabalhão para o PSG. E aí o Nagelsmann, que era treinador do Leipzig na época e hoje é treinador do Bayern, mudou completamente o estilo do time. O PSG acabou ganhando por, se não me engano, 3-0. E foi assim um fiasco, né?
E nesse momento da história, o PSG ele tem mais elenco do que ele tinha naquela época, mas ele tem menos time. Porque o time do PSG ainda não está encorpado, o Pochettino ainda não se encontrou. Né? Já o time do Leipzig, ele tem mais elenco também, na minha opinião. Desculpa, ele tem menos elenco, porque saíram o Sabitzer, saíram o Pamecano. Os atacantes que continuaram ali, o Poulsen eu não sou tão fã assim, né? Talvez o André Silva, a chegada do André Silva possa ajudar um pouco mais. Eu gostava muito dele do Frankfurt. O Angelino na esquerda também faz muita diferença, mas hoje o Leipzig é menos time também em relação ao novo treinador, saída do Nagelsmann. O Leipzig também está com muita dificuldade. Dito isso, e pelos desfalques do PSG, Neymar, Paredes, Icardi, o Sérgio Ramos ainda não estreou, e tendo Messi, Mbappé e o Donnarumma no gol, eu acho que a gente pode ter um jogo para gols aqui, inicialmente falando. Tá? Eu não confio nesse PSG para back. PSG e Leipzig. O Donnarumma estreou na Liga dos Campeões, pasmem, o Donnarumma nunca tinha feito um jogo de Champions, contra o City, no jogo passado, onde o PSG venceu por 2-0. Foi um jogaço do Donnarumma, salvou pra caramba. Isso faz com que o PSG tenha um pouco de respiro na defesa, mas eu acho difícil o PSG passar esse jogo sem tomar um golzinho. Né? É uma defesa, não só o Donnarumma, mas um complexo ainda de defesa que você vê que não está encaixada, que os caras não têm um padrão definido de jogo, muita gente não está tão engajada ainda no estilo do Pochettino. E se você pegar o último jogo do PSG contra o Angers, você vai ver que o cara fez um gol assim, sozinho contra 4, 5 jogadores do PSG dentro da área. Aí vão dizer, não, mas o PSG não tá afim de jogar o campeonato francês, ele só tá querendo jogar a Champions. Cara, quem quer vencer não pode ficar escolhendo, né? E aí se você jogar mal na Liga, como é que você chega entrosado na Champions? Né? Então, eu tô mais inclinado para trabalhar gols nesse jogo. Apesar da força ofensiva do PSG com o Messi, que faz uma diferença absurda, a falta do Neymar nesse jogo pode pesar bastante aqui pro lado ofensivo do PSG, tá? Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Acho essa cotação do Real Madrid baixa. Eu vou dizer aqui que o Real Madrid pode ser um time que pode se complicar. Não sei, né? O Shakhtar fez um péssimo jogo contra o Sheriff Tiraspol no primeiro jogo. O Real Madrid também, mas o Real Madrid criou bastante. Depois o Shakhtar fez até um jogo ok contra a Inter dentro de casa. E agora vai pegar um Real Madrid que vem de derrota, uma derrota histórica para o Sheriff. Real Madrid, uma vitória e uma derrota na competição. O Shakhtar, apenas um empate com a Inter, uma derrota para o Sheriff. Os dois times precisam pontuar, os dois times precisam vencer. O ataque do Shakhtar não marcou nenhum gol nessa competição ainda, por isso que eu não venho para trabalhar gols nesse jogo. E o Real Madrid teve muita dificuldade de furar a defesa do Sheriff. O que eu vejo é o seguinte, ofensivamente o Real Madrid melhorou muito, tá? E aí você pode dizer, mas não conseguiu marcar contra o time do Sheriff, só que o Sheriff jogou com 7, 8 zagueiros dentro da área, fora o goleiro que fez uma atuação incrível. Então, na minha opinião, o Real Madrid vai ter mais espaços nessa defesa do Shakhtar. Porém, defensivamente, apesar de não ter tomado gol para a Inter e ter tomado 2 gols para o Sheriff, o Real Madrid defensivamente não é um bom time ainda, não encaixou tanto, tá? Então, eu só não vou trabalhar gols aqui, sim, com tanta confiança, porque ofensivamente o Shakhtar tem me deixado assim muito a desejar, é muito fraco. Mas ofensivamente o Real Madrid me passa um pouco de confiança, mas não para back, tá? Não para back. Na minha opinião, esse jogo ele tem uma tendência, um quesinho para ser de gols, mas eu preciso de um Shakhtar completamente diferente. Então eu vou colocar aqui, ó, Shakhtar e Real, se o Shakhtar, que eu não vou digitar de novo, estiver contra-atacando muito bem o Real. Por que eu digo contra-atacando? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, se a gente pegar historicamente aqui, ó, o Shakhtar venceu por 2-0 em casa, o Shakhtar venceu por 3-2 fora de casa, e aí foi um 4-3 para o Real fora de casa. Historicamente indica um jogo para gols, né?
Porém, o time do Shakhtar parece que caiu muito depois da chegada do seu treinador, que era o Roberto De Zerbi, que era do Sassuolo. Sassuolo, que é o time que eu adorava, né? Adoro ainda, mas mudou muito, né? Então, ofensivamente, o Shakhtar ainda não se encontrou. O Real Madrid tem esse estilo de ir para cima do Shakhtar com tudo e dar muito espaço no contra-ataque. Então, se o Shakhtar estiver contra-atacando muito bem o Real, eu posso trabalhar o mercado de gols aqui. Beleza? Olho no Benzema, que está voando na competição, e o Vinícius Júnior. Não sei se é o Rodrigo que vai entrar aqui, mas o Vini Júnior está jogando muita bola também. Inter e Cherv Tiraspol. Eu vou comentar o que eu comentei lá no Betcash e é a minha opinião, tá? Vou tentar falar rápido. O Cherv, na minha opinião, ele não surpreende a Inter amanhã. Por quê? Bom, primeiro porque ele jogou contra um time muito fraco do Shakhtar. Segundo, porque o Real Madrid tem uma defesa muito fraca. Para mim, a defesa da Inter é melhor do que a defesa do Real. Segundo, porque o Sheriff já alcançou 6 pontos num grupo que ele tinha dito aqui como um azarão, né? Então, na minha opinião, eles vêm para esse jogo, eles vão vir para esse jogo na Itália para conseguir 1 ponto. Porque 7 pontos numa fase de grupo já é um resultado muito bom, né? E aí é o seguinte, eu sei que o Sheriff joga muito bem de forma reativa, eu sei que o Sheriff vai contra-atacar e vai tentar contra-atacar muito bem a Inter, mas o Sheriff ainda não provou de ficar atrás do placar nessa Champions. E talvez nesse jogo da Inter a gente veja o Sheriff sendo exposto a uma situação que ainda não aconteceu. Porque desde da pré-Champions a gente viu o Sheriff jogando contra o Zagreb, vamos pegar aqui, ó. Contra o Zagreb, o primeiro jogo foi 0-0, o segundo foi 3-0. O primeiro jogo foi 3-0, o segundo foi 0-0. Ou seja, não tomaram nenhum gol. Contra o Shakhtar, saíram na frente e fizeram 2-0. Contra o Real Madrid, saíram na frente, depois fizeram 2-0 e depois tomaram um 2-1. Mentira, tomaram 1-1, depois fizeram um 2-1. Ou seja, em nenhum momento o Sheriff foi colocado, exposto nessa situação de ter que sair para o jogo, né? Então eu acredito que a gente possa ter sim um padrão de back Inter, caso a Inter obviamente consiga neutralizar as tentativas de saída do Sheriff. E é lógico, a gente pode ter um Sheriff completamente defensivo dentro da área, um goleiro também fazendo um bom dia de futebol e a Inter não conseguindo marcar. Mas eu acho que a Inter acabe vencendo esse jogo, porque eu vejo uma grande diferença da Inter do Antônio Conte para a Inter do Inzaghi. A Inter do Inzaghi propõe forte no primeiro tempo, marca pressão, tem bons jogadores aéreos, isso vai fazer diferença, né? Muita diferença. Não é só o Benzema que cabeceia bem, por exemplo, no jogo do Real Madrid. A gente vai ter um Dzeko jogando muito bem, a gente vai ter um Lautaro jogando muito bem. Pelo menos é o que eu imagino que eles estão aqui disponíveis, né? Dzeko, Lautaro Martinez, Brozovic, escanteios com De Vrij e Skriniar também são muito bons. E o Barella chutando de fora da área. Enfim, eu vejo essa Inter vencendo o Sheriff. E se a Inter abrir o placar, e o Sheriff sair para o jogo, a Inter pode até golear esse jogo, tá bom? Eu não acredito, posso estar enganado, mas eu não acredito numa surpresa de novo, numa vitória do Sheriff. Acho que aqui vai ser muito difícil de acontecer, tá? Londrina e Goiás na Série B. Aqui eu sou um pleno espectador de Série B. Se você tem mais conhecimento do que eu, me ajude aí. Londrina, pelo que eu tô vendo aqui, precisa da vitória para tentar respirar um pouco, né? Já está na 30ª rodada. Então Londrina em casa precisa vencer. Dentro de casa o Londrina é um péssimo mandante. Fora de casa o Goiás é um bom visitante. A cotação do Londrina não temos odds. Aí fica difícil. Deixa eu ver se aqui na Betfair a gente tem alguma cotação desse jogo. Futebol. Brasil Série B. A gente tem um Londrina 1 e quê? Ah, não. Esse aqui é o mercado de 2,5. Desculpa. Resultado final. 3,20 Londrina, 2,40 o Goiás. É um jogo justo aqui, né? Jogo justo. Se eu for trabalhar esse jogo, eu vou trabalhar um match odds, talvez lá na minha banca do desafio. Tá muito difícil
trabalhar no desafio no final de semana, então dia de semana é mais fácil de trabalhar esses jogos no Match Odds. E temos um Curitiba e Sampaio Corrêa. De novo, vou fazer a mesma crítica que eu fiz ao Curitiba. O Curitiba parece que parou no tempo. Ele somou uma quantidade boa de pontos e está ali, deixando queimar e segurando a liderança. E é uma coisa perigosa, né? Você tem aqui um CRB com 50 pontos em quinto lugar, o Vasco com 46, o Guarani com 46. Então assim, o Curitiba tem que começar a acordar para a vida. E a odd do Curitiba contra o Sampaio é 1,65. E o Curitiba dentro de casa é um dos melhores mandantes e o Sampaio Corrêa é um mediano visitante. Mas 1,65 é muito baixa, né? Curitiba, na fase que tá, é um time que pode se complicar, na minha opinião. Não pelo jogo, mas pela fase. Não pelo adversário especificamente, mas pela fase que tá. A gente pegar as últimas partidas aqui no campeonato, ó. A última vitória foi contra o Guarani, por 1-0. E dentro de casa, um empate e uma derrota. E as vitórias, ó, 1-0, 1-0. Aqui o 4-0 contra o Brusque foi muito além, né? Não vence a 4 jogos, menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 7, menos de 2,5 gols no Sampaio também. Parece um jogo under, né? Jogo bem difícil. Se fosse um jogo mais parelho, eu trazia também para trabalhar o Match Odds lá na minha outra banca do desafio dos 500 jogos, mas tá um jogo com muito favoritismo do Curitiba. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você tem alguma informação complementar, deixa aqui embaixo, a gente vai trocando essa ideia. Eu vejo vocês lá no Leitura. Se você não conhece Leitura, tem um link aqui embaixo, ou vejo vocês no Telegram. Antes de eu ir embora, deixa eu lembrar vocês sobre uma super cotação que a gente tem para o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que vai acontecer na quarta-feira. A Betfair está oferecendo uma super cotação para o Flamengo vencer esse jogo com uma odd de 20. A odd do Flamengo atualmente é 1,60. Baixa essa odd do Flamengo, tá? 1,60, 1,70. E a Betfair está oferecendo uma super cotação de 20. Então, se você quiser aproveitar para criar sua conta e aproveitar essa super cotação, não deixa para o último dia, porque aí pode demorar a processar seu depósito. Leia os termos de uso aqui embaixo e aproveita o link que está aqui embaixo. Beleza? Uma boa terça-feira de Champions para vocês.